Paz seja convosco, Deus abençoe você, ouvinte, né, do canal do Avivamento Online. Eu vou estar falando um pouco também nesse estudo sobre a igreja, o modelo apostólico também. E com isso a gente vai encerrar, né, os três modelos de igreja da igreja de Jerusalém. Talvez eu deveria colocar isso como primeiro, né, mas acabou saindo dessa maneira que saiu. Então, o problema nosso, do nosso século aqui, nós evangélicos, né, digo por causa do evangelho, muita gente fala assim: ah, eu não sou evangélico. Não, eu sou evangélico por causa do evangelho de Jesus. Porque eu acredito que desde Martinho Lutero, quando ele começou a reformar a casa, Martinho Lutero começou a reformar a casa, que é a igreja. E então teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins também que Martinho Lutero colocou. No entanto, aí a pessoa fala assim: cada dia surgem mais igrejas evangélicas. Isso é verdade mesmo. E eu sei que existe umas que não deveria nem existir. Eu estava esses dias colocando, né, nomes de igreja no meu Facebook. Cada nome de igreja estranha que o povo coloca, né? Cada denominação estranha que surge todos os dias. E eu estava preocupado com tudo isso, né? Eu achando assim, meu Deus, como que, né, o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Mas tudo isso faz parte, meu querido, de uma reforma. Então, se você tem uma casa velha, a sua casa sempre precisa ser reformada. De tempos em tempos, tem que ter uma reforma na sua casa. Você vai ter que fazer uma pintura, você vai ter que fazer uma, enfim, alguma coisa para que a sua casa não se deteriore, né? Eu não estou falando de você inventar nova moda, de você inventar doutrina nova, mas estou falando assim, os evangélicos também precisam se aperfeiçoar, porque senão nós vamos ser reféns dos mesmos mecanismos que destruíram a Igreja Católica, que fizeram a Igreja Católica virar no que virou hoje, né? Aquele monte de idolatria, aquele monte de sacerdote que às vezes são infrutíferos no reino de Deus e esse monte de coisas que não são boas. Mas hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Jerusalém. Então, o problema dos líderes nosso é que nós estamos edificando a igreja debaixo de um desenho errado. Eu estava conversando com um pastor esses dias, né? E esse pastor, ele gosta de baladação gospel, né? Ele gosta de ficar na mídia, né? Aí ele fala assim, olha só, eu preguei em tal igreja, não vou nem citar porque talvez pode ferir uma pessoa que está ouvindo. Preguei lá naquela mega igreja, preguei lá naquele culto, tinha milhares de pessoas, tal, me deram tanto de oferta. Aí eu falei assim, peraí, cuidado, que enquanto você estiver debaixo desse meio, você está debaixo de um desenho antigo. Então, o modelo apostólico ele veio para a igreja voltar às raízes. Porque a igreja fazia muitas coisas maravilhosas no tempo dos apóstolos e com o tempo, você sabe, né? A igreja se uniu ao Estado e foi se juntando, fez aquele sincretismo religioso entre Estado, religião, misturou muitas religiões, não é verdade? Existe santos que têm o mesmo é a mesma imagem, mas tem nome diferente na Umbanda e tem um nome diferente dentro da Igreja Romana. Então, um dia eu estava ouvindo um estudo, a pastora Valnice Milhomens, do Brasil, ela falou assim, ó, o nosso problema é que nós temos muito Roma dentro de nós e pouco Jerusalém. Nós precisamos voltar para as nossas origens, precisamos voltar para a Igreja Apostólica, né, no desenho original
E era um estudo muito antigo, eu acho que foi no ano de 98 que eu ouvi ela falando desse estudo, né? Não sei nem se tem na internet, mas é um estudo muito, muito bom, né? Muito interessante. Então, vamos falar um pouco sobre a igreja de Jerusalém. Ela está em Atos 2, capítulo 41. Aliás, é uma igreja preciosa também, né? Que é a igreja que é onde começou tudo. Jesus, ele começa o seu ministério escolhendo 12 homens. Presta bem atenção, 12 homens. Esses 12 homens foram apóstolos, ou seja, eles foram colunas da igreja. Todos eles eram homens, não havia nenhuma mulher. Não tem nenhum problema hoje. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança. E também eu acredito que existem mulheres com ministério apostólico, mas você tem que entender o seguinte, que Paulo, quando nomeia, lá em Romanos, eu acho que capítulo 16, se não me engano, vários companheiros do ministério apostólico, ele menciona algumas, né? Mas elas não eram protagonistas, elas eram apenas associadas do seu ministério. Elas faziam parte do ministério apostólico, mas elas não eram protagonistas, porque os 12 protagonistas que tiveram foram 12 homens. Você sabe já a história de Jesus, depois foi substituído lá em Atos, porque Judas morreu não, se matou, né? Judas se matou, se enforcou, então eles escolheram um outro apóstolo. Depois surgiu o apóstolo Paulo, e surgiu um monte de apóstolos, né? Tantos apóstolos que a Bíblia fala, né? E cada um com histórias maravilhosas, né? Tantos apóstolos, que é uma coisa tão, tão linda, né? Quando a gente começa a estudar a igreja antiga, né? No modelo apostólico, é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Então, quando essa igreja começou, Jesus escolheu 12 homens. Depois, a Bíblia fala, se você querer anotar aí, em Atos capítulo 1, versículo 22, eles nomearam Matias. Depois teve também, a Bíblia fala assim, de James, ou Tiago, irmão de Jesus, Gálatas 1, versículo 19. Teve Paulo também, que era um outro apóstolo já, depois, que não fazia parte dos 12, para você ver que o ministério apostólico segue existindo dentro da Bíblia. Teve Barnabé, que era o apóstolo de Antioquia. Atos capítulo 14 foi um dos homens que influenciou Paulo. Tem Apolo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 8, que ele foi um dos pilares da igreja de Éfeso. Timóteo também, que começou no ministério pastoral e foi avançando, e ele tinha autoridade sobre muitas igrejas. Atos 19, 20, versículo 22, né? Capítulo 19, versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 6. Então, Timóteo não era apenas um pastor, uma pessoa que tinha uma assignação apenas para uma congregação ou uma região. Timóteo era um homem que tinha autoridade sobre várias pessoas. Tito, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 22, era um também dos companheiros de Paulo. Também era um homem também que tinha autoridade também sobre outros pastores. Silas, também companheiro de Paulo. Atos 15, versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. E 1 Tessalonicenses 2, versículo 6. Tíquico, que segundo Timóteo 4, versículo 12. Judas, o outro Judas, Atos 15, versículo 12. 1 Tessalonicenses 2, versículo 6. Andrônico, Romanos 18, versículos 7. Uma mulher, Júnia, né? Júlia, algumas traduções. Romanos 16, versículo 7. Epafrodito, Filipenses 2, versículo 26. Erasto, 19, versículo 22. E a Bíblia, em 2 aos Coríntios 8, versículo
23 fala também de 2 apóstolos que também não foram nomeados também. Que coisa tremenda, né? Então, os pais da igreja acreditam que Júnia, né, era uma mulher, uma senhora, e etc. Depois a gente conversa sobre isso, né? Porque a gente não quer entrar naquela velha briga de machismo contra feminismo, de homem contra mulher. Depois a gente vai estudar sobre isso. Tem gente que fala que esse nome pode ser o nome de um homem também, que parece feminino, né? Mas era um homem. Mas isso não importa, isso não vem ao caso. Eu quero dizer também que você que é mulher, você que nasceu com o órgão genital feminino, você também pode ter também um ministério apostólico na sua vida, desde que você esteja debaixo de autoridade de um homem. Então nós precisamos entender que essa igreja foi a igreja onde tudo começou. Ela foi a igreja que deu início, né? Como na Copa do Mundo, a gente tem aquela cerimônia que vai o Pelé, vai o Nelson Mandela, vai alguém e dá o pontapé inicial da Copa do Mundo. Então, assim foi, deram o pontapé inicial da Copa do Mundo. Ela começou, a Igreja de Jerusalém, com o mover do Espírito Santo. Tremendo. Atos capítulo 2, Atos 3, Atos 4. A Bíblia fala assim que Deus eles usava os apóstolos de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária. Você vê lá, a Bíblia fala assim que eles oravam, o lugar tremiam. A Bíblia fala assim que eles tinham muito ousadia. A Bíblia também fala assim que muitos sinais eram feitos pelos apóstolos, porque eles eram homens que tinham falado com Jesus, tinham um encontro com Jesus. Ela não era uma igreja multicultural, eu digo na sua liderança. Os judeus eles detinham todos os cargos chaves do ministério. Então, o problema é o seguinte, que se a gente não se aculturar, se nós não seguirmos o ID de Jesus, que é fazer discípulo de todas as nações, nós vamos ficar para trás. Nós nunca vamos entender o chamado de Jesus. Eu fico vendo que eu moro nos Estados Unidos já desde 1999, 15 anos já. E eu fico vendo que tem muitos pastores brasileiros aqui, na região que eu moro, que eles estão 30, que eles estão 40 anos, nunca aprenderam a falar inglês, nunca aprenderam a falar espanhol, nunca aprenderam a falar... Olha só, eu vivo num estado que tem talvez 50 nações representadas. Tem gente que fala todas as línguas, eu vejo gente de todas as línguas falando por aqui nesse lugar, africano, europeu, albanês, francês, tudo que você imaginar eu vejo falando aqui. Todos os países da América Central, da América do Sul. Então, nós precisamos se aculturar, nós precisamos entrar na cultura. Paulo, ele não foi egoísta, ele era um homem judeu, ele poderia ficar em Jerusalém depois da sua conversão, se juntar aos apóstolos, a Pedro, Tiago e João, e viver a sua vida lá. Ficar pegando no pé de quem faz circuncisão, ficar pegando no pé de quem não guarda o sábado, essas coisas atrás. Mas Paulo não, Paulo ele seguiu aquilo que Deus falou, porque a Bíblia fala assim que ele era vaso escolhido de Deus para pregar o evangelho para as nações. Olha que coisa linda, né? Então nós não podemos ser egoístas na nossa maneira de pensar. Nós temos que espalhar o evangelho de Jesus para todos os cantos. Conforme eu ouvi, o meu pastor me disse muito tempo atrás, né? Ele fala assim que a perseguição que teve sobre Jerusalém, que teve sobre os primeiros apóstolos, os romanos tomaram, imperadores foram lá saquear o povo de Israel, só ajudou que a igreja se espalhasse pelas nações, porque a igreja começou a acomodar em Jerusalém. Na verdade, nós temos uma
uma naturalidade, né? Assim, eu estou aqui em Boston, um lugar que tem dinheiro, as pessoas aqui têm trabalho, a igreja minha cresce, eu fico em Boston mesmo. Não, 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 não. O propósito do Evangelho de Jesus para nós é que nós possamos fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. A diferença entre a igreja apostólica e algumas igrejas evangélicas. Muitos ministérios querem apenas ter uma igreja, onde o pastor senta no púlpito como um rei, o pastor fica sentado no rei, aí fala assim, pastor, não, essa igreja é minha sede mundial. O pastor nunca vai abrir outro ministério, ele nunca vai enviar ninguém da sua equipe para ser pastor numa outra cidade ou num outro país, porque ele quer manter, se quer segurar tudo na mão dele. Então a Bíblia fala assim que esse não era a visão de Paulo. Paulo ele teve a visão de espalhar o evangelho. Então a perseguição, quando chegou na igreja de Jerusalém, ela ajudou a empurrar os líderes, né, para todas as nações, e assim o evangelho chegou para todos nós. Outra coisa, a igreja de Jerusalém, ela não desenvolvia líderes. Eu disse que Paulo, ele ensinou na escola de Tirano para treinar líderes, né? Porque Paulo também era mestre. A igreja de Jerusalém não treinava líderes. Então os líderes foram nomeados por Jesus e ficaram aquilo lá mesmo. Então todos os líderes saíram por causa de uma crise. Lá em Atos capítulo 6 você pode entender isso. Em quarto lugar, a igreja de Jerusalém não tinha templos, mas eles tinham vida de igreja. 1 Coríntios 2, Pedro capítulo 2 fala como pedras vivas, né? Então, presta atenção, os cristãos da igreja de Jerusalém, eles reuniam tanto nas casas, como também na sinagoga também. Eles não deixaram o judaísmo, eles continuavam querendo Torá, eles praticavam tudo, só que a diferença também é que eles também se reuniam na casa, eles se reuniam no partir do pão e na comunhão, e também na doutrina também dos apóstolos. Em quinto lugar, a Bíblia fala assim uma coisa boa sobre a igreja de Jerusalém, é que eles não tinham necessidade entre eles. Um ajudava o outro. Que coisa bonita, né? Uma pessoa ajudando o outro, um cristão ajudando o outro. E sexto, eles estabeleciam ordem. Não era legalista, mas era zelosa pela santidade, como no caso de Ananias e Safira, capítulo 5, né? O problema de Ananias e Safira não foi que eles deixaram de dar o dízimo, não. Nunca diz a palavra dízimo. A Bíblia fala assim que eles reteve parte da sua propriedade. Então, o problema de Ananias e Safira foi que talvez eles deram até mais que o dízimo. Isso é uma heresia minha. No meu livro de heresias está. No meu livro de acrescentar está isso, né? Mas possivelmente eu creio que Ananias e Safira vendeu uma propriedade e deu muito mais do que o dízimo, mas eles não deu tudo. E eles entraram na fila de quem deram tudo. Mas eles não deram tudo, eles deram apenas uma parte. Então, aí que tá. Não basta apenas ser dizimista, você tem que entregar tudo mesmo. E quão é difícil é para nós entregar tudo, né, para Deus. Porque entregar dízimo é fácil. O duro é você entregar tudo. E a Bíblia fala assim que no Novo Testamento você tem que entregar tudo. Você tem que entregar dízimo, você tem que entregar oferta. Ah, você está falando contra o dízimo? Não. O dízimo é pouco. O dízimo é apenas o teto. Você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta de primícia, oferta de tempo. Do que você tiver, você tem que ofertar e entregar a Deus. Essa foi a igreja de Jerusalém. Uma igreja que acreditava no Evangelho de Jesus, nas boas novas de Jesus, mas uma das coisas que eles tinham, que eles esperavam que a restauração acontecesse naquele tempo. E Jesus fala assim que não cabia a eles entender os tempos que Deus estabeleceu para seu próprio entendimento. Eles queriam saber quando que o Messias iria voltar
para restaurar o reino. E Jesus nunca contestou, Jesus nunca respondeu essa pergunta. Então a igreja de Jerusalém, eles tinham uma mescla de cristianismo e também de judaísmo. Era o sincretismo entre judaísmo e cristianismo. Eles acreditavam em Jesus, na libertação, mas também guardavam o sábado, praticavam a circuncisão. A Bíblia fala assim que até Paulo, quando estava tomando banho, teve irmão que tirou da liberdade dele para olhar o órgão genital dele para ver se ele tinha sido circuncidado. Olha só que coisa horrível, né? Então é uma igreja que não se libertou da sua tradição religiosa. Então, meu querido, que voltemos a Jerusalém, mas voltamos também para a palavra de Deus e para Jesus, que é o caminho. E vamos parar desse negócio de religião. Porque a religião mata, mas o evangelho de Jesus e Jesus dá vida. Jesus não veio no mundo para começar uma nova religião, mas ele veio no mundo para espalhar o reino dele entre os homens. Nós não somos chamados para criar uma nova denominação, para criar uma nova religião. Às vezes é necessário criar, mas a vontade de Deus é que nós possamos semear o reino de Deus entre os homens. Que Deus abençoe você. Esses aqui são alguns pilares da Igreja Apostólica no modelo da Igreja de Jerusalém. Que Deus abençoe você, judeu, gentil, você em qualquer parte do mundo que vai ouvir esse vídeo e participar desse estudo bíblico. Abraços e beijos no seu coração. Professor Roberto de